Então, muito importante o que você está colocando, professor Liésio, a respeito desses processos cognitivos e dessa compreensão, porque isso facilita, né? Vai ajudar os professores, os educadores, de um modo geral, primeiro, né, o que você estava falando logo no começo, a compreender, ter uma boa compreensão daquilo que a gente vai estar chamando de transtornos do desenvolvimento, evitando inclusive, né, a massificação dos diagnósticos, que a gente sabe que é um mal terrível, né, que é causado principalmente aí às crianças e os adolescentes, né, se transformando em verdadeiros rótulos que em nada contribuem. Então, essa grande confusão que existe, né, da compreensão do que é realmente um transtorno e transformar muitas vezes o transtorno em um mero rótulo, que a gente sabe muito bem que quem se beneficia aí é a indústria farmacêutica. Não estou dizendo que a indústria é ruim, mas às vezes a intenção negativa, né, da comercialização desses medicamentos. Mas uma coisa me chamou a atenção, e aí eu gostaria de fazer uma provocação ao professor, que a gente sabe que nós vivemos em um contexto da cultura digital, né? O professor falou de linguagem, falou de pensamento, né? E eu queria que, na medida do possível, pudesse fazer uma explanação, né, dessa criança, desse adolescente que já nasce nesse contexto digital, que muitas vezes ele é hiperestimulado, né? A gente sabe que a questão do excesso de luz, de informações, de luminosidade da tela e mesmo de informações mesmo, né? A gente sabe também muitas vezes da dificuldade das escolas de incorporarem, né, essas relações que as crianças já estão acostumadas e colocar isso na sala de aula a benefício da aprendizagem. Enfim, da falta muitas vezes de orientação dos pais, eu devo expor ou não, até que ponto meu filho pode, quanto tempo meu filho pode ficar jogando, interagindo no smartphone, no computador, enfim. Como é que é esse contexto todo, né, da cultura digital em relação ao desenvolvimento infantil e como isso pode ou não trazer prejuízos para o desenvolvimento? Certo. Com relação ao desenvolvimento infantil, nós sabemos, né, que esse aparato tecnológico hoje é extremamente importante, né? Hoje você pega uma criança com 2 anos e mexe com o celular magnificamente. Ela consegue, ela transita, né? Ela mexe no tablet, ela mexe, né, fantasticamente. Agora, o que é que nós sabemos? Nós temos fatores positivos, como você falou, professor, e nós temos alguns fatores que são negativos. Então, positivos, nós sabemos o seguinte: a quantidade de estímulos faz com que o aparato cognitivo ele possa ser refinado, né, desde os seus reflexos, né, até a velocidade que você vai combinar conceitos para a formação do pensamento. Então, isso é extremamente importante. A estimulação é muito importante. No entanto, por outro lado, nós temos algo extremamente delicado, que é, primeiro, pesquisas recentes, né, mostram que, pesquisas sérias, né, do Reino Unido, mostram que existe uma correlação, né, da utilização de videogames por um tempo longo, da utilização de computadores, jogos de computadores por um tempo, né, longo, que tem um efeito sobre o cérebro da criança. Olhe bem. E aí você vai ter uma outra questão, quando você compara esses efeitos, né? Então, o Instituto do Cérebro aqui em São Paulo, por exemplo, ele fez uma pesquisa mostrando que os efeitos em pré-adolescentes, por exemplo, de jogos digitais, equivalem à utilização da cocaína, né? Mas não é a utilização da dependência da cocaína, não é isso. É a utilização porque o cérebro necessita de mais informações que geram prazer e ele vai buscar mais, gerando uma dependência digital desse pré-adolescente ou desse adolescente. Então, qual é a grande questão por trás? O excesso de informações é importante, né? Perdão, o excesso de estímulo ele tem um papel significativo. No entanto, ele pode ser prejudicial quando isso não é devidamente acompanhado. E aí você vai ver, né, uma outra pesquisa demonstrando que crianças que fazem multitarefas, que estão no celular, na televisão, né, que
pega alguma coisa para estudar. E nós sabemos que o processo, hoje é provado isso, que o processo cognitivo de aprendizagem, ele fica deficitário, né, nesse processo de multitarefas. Ele não consegue prender o foco, porque prender o foco significa o quê? A possibilidade de você decodificar essas informações para a formação do pensamento. E é uma coisa muito importante, quando você fala assim, o que é essa formação do pensamento? Não, eu falei anteriormente que não pode haver erros, né, nesse processo de formação. A primeira pergunta, o que é pensamento? Como o pensamento é formado? Porque nós vemos o quê? Nós observamos que os nossos teóricos, professores, o pensamento e esse pensamento, mas ninguém chega e vai definir de pensamento. Porque muita gente não sabe, a grande maioria dos profissionais não sabe a definição de pensamento. Então o que é pensamento? Pensamento é um processo de combinação de conceitos. O excesso de informação também pode levar a erros na combinação desses pensamentos. Isso é neurociência. Então o que acontece? Quando eu falo assim, vaca, você já cria mentalmente um animal. Só que eu digo, me define uma vaca, você vai me dizer, é um animal de 4 patas, é herbívoro, e dá leite. Esse conceito que eu estou dizendo para você agora, esse conceito nunca foi dado na história do universo. Parece até engraçado. Mas vocês estão presenciando um conceito que pela primeira vez surgiu na história do universo aqui. Olha a importância do seu canal. Está divulgando um conceito que nunca foi dado pela humanidade antes. Por quê? Porque a forma que nós combinamos os conceitos são diferentes. A forma que nós decodificamos esses conceitos são diferentes. Então, uma criança ela precisa ter um processo de formação do pensamento adequado. Vou dar um outro exemplo, esse exemplo pessoal. O meu filho, quando eu tenho um filho de 4 anos, quando ele estava com 3 anos, ele me chamou para brincar com aqueles bonequinhos Playmobil. E não é propaganda do Playmobil, não. Então, com um bonequinho Playmobil, e aí ele fez assim: pai, vamos brincar. Você vai ficar com os bonecos bons e eu vou ficar com os bonecos mais. Para dizer que era o bom e o mal, não é para ele mais. Para mim pouco importa se ele errou gramaticamente. O bom e mais, bons e mais. O que importa para mim? O que importa para mim é o seguinte: ficar de joelho e agradecer a Deus todos os dias por ele ter feito essa combinação. Porque nem toda criança consegue fazer isso. Então, assim, a gramática, ele vai aprender. Eu preciso que a combinação do pensamento dele, a combinação dos conceitos, seja efetivada. Uma criança, quando ela começa no seu desenvolvimento, ela diz assim, olha o pensamento infantil como é. Você diz assim para ele: mamãe, água. A criança começa a falar: mamãe, água. Então, neném, água. Gente, quando uma criança com seu ano, entre 1 ano e 1 ano e 2 meses, ela começa a já ter a linguagem desenvolvida, que a linguagem é muito importante. Linguagem é manifestação do pensamento, só existe linguagem porque o pensamento está sendo formado. Quando ela fala neném, água, vai dizer que está com sede, ela combinou 2 conceitos: neném, água. Então, mamãe, água. Ela combinou o conceito mãe, combinou o conceito água. Então o que acontece? Quando ela faz isso, o pensamento está sendo formado adequadamente. Não estou preocupado com regras de linguagem, regras gramaticais. Estou preocupado com a formação do pensamento. Então o que acontece? Voltando à sua questão, à questão anterior. Essas informações, a criança consegue articular o processo de informação, de combinação de conceitos, a partir do seu contato com o meio. Seja esse meio digital, seja o meio da escola, seja o meio da família. Um dos grandes teóricos que eu indico a vocês para a leitura, que é o maior psicólogo cognitivo da atualidade, chama-se Steven Pinker, professor da Universidade de Harvard. Ele tem um livro chamado Instinto da Linguagem. Ele pega a teoria de Chomsky e pega a teoria do Darwin, da psicologia evolucionária, que é um expoente da psicologia evolucionária. E aí ele coloca o seguinte: uma criança, ela vai desenvolver a linguagem querendo você ou não. Olha que coisa excepcional. Por quê? Porque existe um instinto da linguagem, onde essa criança ela vai desenvolver essa linguagem. E aí lá no meio do livro diz assim:
os pais e alguns psicólogos erroneamente acreditam que pais ensinam língua ao seu filho. Os pais ensinam gramática, os pais não ensinam língua, a linguagem vai ser desenvolvida. Então o que acontece? A linguagem ela é instintiva. Agora, para a linguagem ser desenvolvida, e é como diria o Chomsky, tem que ser desenvolvida até a puberdade, um dos maiores linguistas, né, da atualidade, Noam Chomsky, diz que a linguagem tem que ser desenvolvida até a puberdade. E aí o que acontece? Essa linguagem é peculiar dele. Ele vai desenvolver instintivamente. Agora, eu preciso ter cuidado com esse nível de informações. Né? Então, a grande questão por trás é a qualidade da informação que essa criança está absorvendo. Esse que é o ponto significativo.